acompanham nessa transmissão hoje. Hoje, então, nós iniciamos um projeto novo do INCORT, este que é uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria, a Agroclube e o INCORT. Gostaria de aproveitar o momento, então, para saudar e agradecer o professor Saul, nosso mentor visionário, por mais essa oportunidade e mais esse projeto inovador para o nosso setor. Esse momento, então, destina-se ao compartilhamento de informações que sejam relevantes, pertinentes a produtores, professores, propriedades e empresas ligadas ao agronegócio. O nosso primeiro convidado, então, além de um amigo, é parceiro do INCORT e dessa instituição por bons anos já. Adilson Moura é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Sanidade Animal pela Universidade Federal de Pelotas, MBA executivo pela FGV Campinas, é professor da FGV, sócio-diretor da Quanta, possui grande experiência em coaching e 30 anos de experiência relacionada a vendas e marketing no agronegócio brasileiro. Aproveito a ocasião para agradecer o Adilson, nosso primeiro convidado, então, por aceitar esse convite, aceitar o desafio e estar aqui conosco hoje para darmos início a esse projeto. Gestão de pessoas na fazenda. A gente sabe, então, que pessoas correspondem a um dos principais ativos no balanço patrimonial de uma propriedade rural. Tendo em vista isso, então, a gente parte do pressuposto da importância de capacitar, avaliar, desenvolver e acompanhar essas pessoas dentro da cadeia que estão inseridas. A gestão de pessoas, por sua vez, corresponde a um dos principais gargalos na profissionalização do agronegócio. Melhores pessoas para determinadas tarefas são possíveis quando a gente prepara pessoas para determinada função, quando a gente tem pessoas competentes e quando a gente faz uma gerência de excelência. Tendo em vista isso, então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado, Adilson Moura, para que faça a sua explanação. E, mais uma vez, então, a gente agradece, em nome da equipe INCORT e da Agroclube, a sua participação e a sua presença aqui conosco, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os estudantes, profissionais, pecuaristas, enfim, a todas as pessoas envolvidas com o agronegócio no Rio Grande do Sul e vinculadas aqui à nossa Universidade Federal de Santa Maria. Eu quero agradecer, Mariana, a oportunidade do INCORT, o convite do INCORT, do Agroclube, a pessoa do professor Saul e a você por me acompanhar na abertura desse projeto tão importante que é o compartilhamento de conhecimentos, a discussão sobre novas tecnologias, novas ideias que possam apoiar o agronegócio do Rio Grande do Sul, que é a minha terra, e do Brasil. Gestão de pessoas na fazenda. Eu, como a Mariana comentou aí, estou com 52 anos e 30 e poucos anos dedicados a visitar, a conhecer, a compartilhar, a conviver com todas as pessoas que constroem o agronegócio brasileiro. Sejam peões, capatazes, gerentes de fazenda, técnicos, proprietários, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas de uma maneira ou de outra com esse segmento tão importante para um país pecuário e produtor de alimentos como é o nosso Brasil. Ao longo desses 30 e poucos anos de relacionamento e visitando pessoas aqui no Brasil, inclusive em outras partes da América Latina e do mundo, eu posso concluir e dizer a vocês que produção pecuária, que é o nosso caso, se faz com 4 coisas, 4 pilares, né, que a gente aprende na faculdade e depois a gente vai praticando e vai verificando que isso realmente se comprova, que são esses 4 pilares que a gente deve levar em consideração para construir uma produção pecuária produtiva. Ou seja, nutrição, genética, saúde e manejo. As pessoas estão envolvidas com o manejo. Então, depois de 30 e poucos anos como vendedor, visitando, conhecendo toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, eu posso dizer categoricamente, Mariana e todos, que desses 4 pilares, desses 4 fatores, aquele que realmente é decisivo e é o gargalo, como a Mariana falou há pouco,
é manejo e quem faz o manejo são as pessoas. Muito bem. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas e sempre estou envolvido com gestão de pessoas. Vocês poderiam perguntar, o que um veterinário tem a ver com gestão de pessoas? E na verdade, o que eu acabo respondendo é que pessoas, mesmo depois de milhares de anos, o seu comportamento é dirigido ou definido em 95% das vezes dos casos por um instinto animal. Então eu, como veterinário, me sinto muito à vontade, Mariana e todos, para conversar como veterinário, sobre gestão de pessoas que, na verdade, em 95% das vezes estão tendo comportamentos ligados aos animais. Sejam peões, capatazes, técnicos, pecuaristas, todas as pessoas. Então eu quero dizer a vocês que dos 4 fatores, se eu tivesse que escolher um, todos são importantes e complementares, mas se eu tivesse que escolher um que realmente impacta nos resultados de produção pecuária e agora de produção pecuária de corte no Brasil, são pessoas, gestão de pessoas. Como se relacionar, como construir uma equipe vencedora dentro de uma fazenda. Porque, na verdade, quem aplica e determina a genética são pessoas. Quem coloca os touros nas vacas, quem insemina são pessoas. Quem coloca adubo na terra, quem semeia a semente, quem colhe, né? Quem define como aplicar uma vacina, quem aplica a vacina são pessoas. Então, todo o manejo é feito por pessoas. Depois de todos esses anos trabalhando e visitando pessoas nas diferentes regiões do Brasil, que quero dizer que não é um país, é um continente, porque se a gente sai daqui de Quaraí e vai até Tocantins, vai ao Pará, ao Maranhão, Mariana, em poucas horas, você vai verificar que se não fosse a língua, e olhe lá que o português também é diferente, é tudo diferente. Você não pode tratar pessoas diferentes de formas iguais. Muitas vezes eu tenho contato com pecuaristas, em palestras, em treinamentos, em consultorias, envolvido com empresas e com pecuaristas no Brasil inteiro, e me perguntam, como fazer isto? E eu pergunto a eles, você já foi treinado alguma vez, você que é proprietário rural, para gerir pessoas? E elas me respondem que não. Então, o problema é, como disse a Mariana há pouco, o principal centro de custo, invariavelmente, dentro de uma propriedade rural, são os funcionários. São as pessoas, inclusive o próprio proprietário, que tem o seu prolabore, que tem o seu custo e que tem o seu peso com o salário, né, com o prolabore que com os direitos, com os impostos que paga em toda a folha de pagamento de uma fazenda. O principal ativo, o principal custo de uma fazenda são as pessoas. Muitas vezes, por despreparo, por falta de oportunidade de treinamento, os proprietários, os pecuaristas e os próprios técnicos negligenciam e não prestam atenção nisso. Vão na fazenda, olham para o pasto, olham para o gado, olham para as instalações, olham para as tecnologias e ferramentas que tem lá e muitas vezes esquecem de conversar com as pessoas. Esquecem de chamar, inclusive, de uma maneira, um exemplo muito simples, os peões pelo nome. Esquecem de perceber que são pessoas muitas vezes semi-analfabetas, carentes, muitas vezes não tiveram pai, não tiveram mãe, com problemas familiares na base, e que são pessoas totalmente sensíveis e suscetíveis a qualquer tipo de alteração. Quando você não reconhece isso, não teve treino para isso, e este fator é o gargalo, é o ponto principal que define os resultados de uma fazenda em produção pecuária, vocês concordam comigo que isto se torna um problema. Analisando os resultados produtivos da pecuária de corte brasileira, saibam vocês que nós temos bovinos aqui no Brasil há 485 anos, que chegou os bovinos aqui no Brasil trazidos pelos portugueses. Desde então, olhando para os resultados do IBGE, da produção pecuária brasileira de corte, nós ainda seguimos com 53, 54% de taxa de desmame, o índice de mortalidade maior ou igual a 4%, um ganho de peso pífio para aquilo que nós poderíamos, pelo potencial forrageiro que tem o Brasil, pelo potencial de terras, enfim, pelo potencial genético, por todas as tecnologias que nós temos, ainda seguimos com uma taxa de desfrute, quer dizer, o que o produtor vende sobre aquilo que ele tem em estoque de bovinos, de 19% a 21%, isso oscila. Então, esses resultados de produção pecuária de corte brasileira, depois de 485 anos, nos indicam que alguma coisa não vai bem. Pois se nós temos terra
temos gado, temos gente, temos recursos naturais imbatíveis, é o melhor lugar do mundo para produzir alimentos e bovinos. Por que é que a pecuária brasileira ainda apresenta índices produtivos tão aquém do seu potencial? Posso afirmar, Mariana, nessa abertura da conversa, que chama-se gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Temos genética, temos tecnologia em nutrição, temos tecnologia em saúde animal, mas quando nós vamos para a gestão de pessoas, isso confessado pelos próprios pecuaristas, eles nunca receberam um treinamento, muito menos os técnicos, os veterinários, os agrônomos, os zootecnistas. Pela nossa formação universitária, nós não temos capacitação para gerenciar pessoas, para conduzir, para treinar, para desenvolver pessoas dentro de uma propriedade rural. Adilson, então tu acredita, nós podemos afirmar que, de certa forma, a gestão de pessoa está muito vinculada com quem está tendo o contato com os colaboradores. Te faço uma provocação. Tu acredita que tem relação a gestão que é feita na propriedade com a idade de quem é o gestor responsável, com a geração, com a criação, com um modelo de gestão que sempre foi adotado em determinada propriedade rural? Eu não vincularia a idade, né? Claro que as gerações novas vão avançando, novas aberturas, as pessoas, a internet, né? As tecnologias de comunicação vão mudando. Mas se essas pessoas, independentemente da idade, Mariana, não recebem um treinamento profissional, por exemplo, vamos começar por onde se começa? Por recrutamento, seleção e treinamento de pessoas. Como é que os pecuaristas recrutam, selecionam e treinam pessoas? Muitas vezes saiu um peão, ele passa na cidade, em algum momento lá, você tem trabalho? Não, então sobe aí na caminhonete. E na verdade é uma coisa completamente impulsiva, empírica, sem nenhum treinamento. E eu não diria assim que por ter treinado pessoas, para selecionar pessoas e para treinar pessoas ao longo de tantos anos no agronegócio, não são coisas tão complicadas. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de orientação, uma metodologia de recrutar, selecionar, contratar e treinar. Porque você contratar um peão porque ele sabe andar a cavalo, pode ser que ele saiba andar a cavalo, mas no modelo produtivo seu talvez não se adapte. Então é um alinhamento entre o perfil de pessoa que você precisa para conduzir um gado Angus, para produzir uma novilha F1, para um semiconfinamento, para uma propriedade de cria, que tem IATF ou não tem. Então depende muito do perfil. As pessoas nem pensam nisso. Não tem tu, vai tu mesmo. Né? E eu não acho que seja má fé do próprio pecuarista, muito menos do peão. Então, se a gente olhar o comportamento da mão de obra, não só no setor produtivo, pecuário, mas em toda a mão de obra brasileira, eu sempre pergunto nas minhas aulas, as pessoas atendem mal os outros, é por mau caráter ou por falta de treinamento? Garanto a você que em 99% dos casos é por falta de oportunidade de treinamento, inclusive do próprio pecuarista. Então, se você não é treinado para recrutar, selecionar e contratar pessoas, fatalmente você vai cometer erros nessa base, no início, que é na contratação. Você vai contratar uma pessoa que muitas vezes não tem perfil para aquela função que você deseja. Você está contratando um chefe de retiro, ou que no Centro-Oeste fala assim, mas um posteiro, uma pessoa que vai pegar uma parte da fazenda para gerenciar, que não foi treinada para isso. Na grande maioria das vezes, os gerentes de fazenda foram espiões que são trabalhadores, são honestos, são comprometidos, que estão há 5, 10 anos na fazenda. Mas muitas vezes um fazendeiro promove um peão para gerente e ele acaba perdendo um excelente peão e arrumando um péssimo gerente. E ainda depois perde aquele gerente que era uma pessoa muito ligada nele, porque aquele gerente também não foi preparado. Ele saiu de uma coisa que ele montava a cavalo, que ele curava a bicheira, que ele ia recorrer às invernadas, os pastos e o gado, para gerenciar pessoas. Mas ele era uma ótima pessoa, mas muito bruto, uma ótima pessoa com o gado, muito trabalhador, muito comprometido, mas uma pessoa muito bruta no trato com os outros. E acaba gerando um problema sério na fazenda, tinha um bom peão e acaba arrumando um péssimo gerente e perdendo o funcionário. Então, na verdade, o centro de tudo é a falta de oportunidade de treinamento que todas as pessoas têm. O pecuarista, que não é treinado para recrutar, para selecionar, para contratar e para treinar pessoas. Os veterinários, agrônomos ou tecnistas, não só na faculdade, não estão preparados para isso, como saem no mercado completamente preparados e não buscam isso. Assim como também falta de treinamento dos próprios peões,
que muitas vezes são analfabetos, que estão aplicando uma vacina de forma errada, estão desenvolvendo um trabalho completamente equivocado e muitas vezes não por má fé, por falta de treino. Adilson, então a gente pode pensar que muitas vezes o proprietário, ele tenta estimular o seu colaborador, ele tenta apresentar condições na propriedade mesmo de lazer, tenta ceder, entender também, inclusive um colaborador jovem, a questão de internet, questão de flexibilidade no trabalho, mas muitas vezes ele não percebe, então, que o que está prejudicando a relação dele não é a ausência dessas vantagens ou desses benefícios. Na verdade, o que está prejudicando, então, é a forma como eles estão se comunicando. Sem dúvida, muitas fazendas têm uma boa remuneração. Mas, na verdade, as pessoas não ficam trabalhando num lugar só pelo dinheiro, ou não deveriam ficar. Quer dizer, eu treino muitas pessoas, não só para gestores de pessoas no setor de produção pecuária de corte, mas em todas as áreas, na área industrial. O grande papel de um líder, de um gerente hoje, é trabalhar para deixar os seus colaboradores felizes. Um peão feliz não olha o relógio. Um peão feliz vai recorrer uma invernada, vai ver uma trama caída, uma cerca caída, uma vaca parida, e vai atender aquele animal e trabalhar como se aquilo fosse um patrimônio dele. Uma pessoa motivada não só pela remuneração, mas sim pelo entendimento, pela percepção dele que ele está sendo treinado, que ele está evoluindo como profissional e como pessoa humana, ele vai se empenhar muito mais. Ainda mais pessoas que são carentes, como eu já disse outras vezes, que tiveram uma base familiar muito frágil e que são pessoas com pouca oportunidade de formação intelectual, que não tem primeiro grau, que não tem terceiro grau, às vezes não sabem ler. Mas a gente não pode esquecer e não pode confundir ignorância com falta de inteligência. Eu convivi e convivo com peões no Brasil inteiro há muitos anos, há 30 anos. São pessoas muito inteligentes. É só você dar um empurrãozinho, uma luzinha, que eles vão brilhar muito. As fazendas que têm índices produtivos mais elevados e são modelares no Brasil, você pode olhar que a gestão de recursos humanos é muito diferente da grande maioria. E eu não vejo os pecuaristas com má fé, não fazem isso porque não querem. Não fazem isso porque não tiveram oportunidade de ter contato, de serem treinados para gerir pessoas. Porque treinamento continuado dentro de uma fazenda, aliás, não é só numa fazenda, em qualquer negócio que você tenha, como empresário, como técnico, você deve estar continuadamente treinando pessoas e estimulando a motivação das pessoas para qualquer tipo de trabalho que você vai fazer. Na produção pecuária, Mariana, isso é um pouquinho mais sensível, porque os nossos peões, os colaboradores, trabalham com seres vivos, que são os animais. E que são também suscetíveis a pessoas com uma boa aura, com alegria, com felicidade, ou pessoas que estão trabalhando na mangueira, por exemplo, de má vontade. Os animais percebem. O índice de mortalidade numa fazenda onde as pessoas estão felizes, comparados com mesmas tecnologias, é muito menor quando as pessoas estão comprometidas e envolvidas com o projeto da fazenda como um todo. Adilson, então como tu tem percebido a recepção dos peões quando tu chega numa propriedade para fazer a consultoria? Tu acredita que eles estão sendo mais adeptos a esse questionamento, a esse treinamento, ou que eles ainda apresentam uma resistência, mesmo que seja inicial? É espetacular a receptividade. Depende de como você fala com as pessoas, né? Porque a maioria dos pecuaristas, e aí de novo não é por má fé, o pecuarista ou o técnico chega no curral, um peão está fazendo uma vacina errada, ou está batendo no animal, muitas vezes porque era o costume, ele foi habituado assim, e ele levanta a voz e chama a atenção de um peão de forma grosseira, como é que fica essa pessoa? Se qualquer pessoa que teve acesso a um segundo grau, a um terceiro grau, que tem uma condição de vida melhor, que teve uma base familiar, já fica ofendida, você imagina, Mariana, e vocês todos, uma pessoa que não teve acesso, não teve carinho e não teve formação. Essa pessoa fica morta aquele dia. O pecuarista vira as costas do curral, aí é que ele vai torcer contra e vai fazer um péssimo trabalho. E eu não quero acreditar que o pecuarista, o técnico, faça isso por maldade. Muito pelo contrário, é por falta também de habilidade e treinamento para como falar com as pessoas. Né? Existe um dado, inclusive, de uma profissional, da doutora Yara Sunhier, uma tese de doutorado dela vinculada à URGS, eu acho que feita há 2, 3 anos atrás, medindo o nível de turnover, o nível de troca de funcionários nas fazendas do Brasil de pecuária. Ela chegou à conclusão que há um nível de turnover, em média, 32% ao ano.
Você imagina, caro produtor, caro técnico, caro aluno, enfim, todos vocês, proprietários que estão envolvidos com o agronegócio, como é que você consegue ter um projeto vitorioso, produtivo, se você troca 1/3 da sua mão de obra por ano? Que tipo de projeto pode ir à frente, seja na área de sanidade, na área de nutrição, na área de genética, em todas as áreas de produção pecuária e com seres vivos, quando você troca 30% das pessoas que vão realizar essas atividades, você troca essas pessoas. Além do custo do imposto, de todo do custo que onera uma fazenda de você trocar funcionários, de demitir, de readmitir, de contratar, você tem o impacto de pegar pessoas novas que vão demorar um tempo para conhecer o projeto e começar a performar. Né? Então, na verdade, é uma falta de atenção de toda a cadeia em treinar, desenvolver, capacitar, desde o proprietário, os técnicos, todas as pessoas, para que tenham uma gestão de recursos humanos mais profissional. Evidentemente que isso tem que acontecer, porque isto é o principal problema da pecuária brasileira, sem sombra de dúvidas. Adilson, a gente poderia afirmar, então, que o gestor ele pode ter diferentes perfis de liderança ao longo da sua trajetória, da sua safra. Por exemplo, em determinado momento de safra, uma postura talvez mais rígida, em determinado momento de entre safra, talvez uma postura de liderança mais colaborativa. Quer dizer, a gente tem um modelo específico de liderança, um padrão de liderança, ou o importante é essa questão de se modificar conforme também as necessidades e o que está acontecendo na propriedade em si? Sem dúvida que em função de não ter treinamento, ele nunca recebeu uma capacitação, ele vai se moldando instintivamente ao momento da fazenda. Se a fazenda está indo bem, ele fica mais feliz. No momento de maior pressão, ele espana mais, ele chama mais atenção dos funcionários, ele é mais rígido, mais duro. Né? E uma coisa que a gente treina, não só gerentes de fazenda, pecuaristas como técnicos, é um termo que a gente usa em inglês que é feedback. Que é como dar a resposta para as pessoas. Normalmente os gerentes de fazenda chamam um peão para tratar, para conversar quando? É para elogiar ou para criticar? Na grande maioria das vezes, Mariana, eu pergunto a você e a você que está nos assistindo. Na maioria das vezes o ser humano chama o outro para conversar quando tem um problema ou é para celebrar, para elogiar? Realmente, na verdade, muitas vezes quando a gente se coloca para falar com a outra pessoa, a gente reforça o que não gostou, esquece que talvez poderia preparar o ambiente, né? Uma questão de controle, talvez, de treinamento. Não, e aí você soma isso, que são pessoas semi-analfabetas, com poucas luzes, que não tiveram o carinho do pai e da mãe, muitas vezes, muito mais suscetíveis do que eu e você, por exemplo. E que estão ali tentando, às vezes, fazer a coisa certa. Então, o problema da pecuária brasileira é mão de obra, sim. Então nós vamos considerar que todas as pessoas, os colaboradores, os peões e as pessoas que trabalham na fazenda são de má fé? Não, em absoluto. Em 99% dos casos é falta de oportunidade de treinamento de todas as pessoas envolvidas, inclusive dos próprios gestores, dos próprios proprietários. Como é que um pecuarista vai saber conduzir uma equipe de peões de 20, 30 peões se ele nunca foi treinado para isso? Se ele faz como o pai fazia? Só que são outros tempos, Mariana. Né? As gerações novas, elas não aguentam tanto desaforo como as minhas gerações passadas aguentavam. Não daqui eu vou para outro. Como existe carência de mão de obra, facilmente ele se recoloca. Então há relatos dos pecuaristas que peões que muitas vezes já estão voltando no ciclo de sai e entra pela terceira, quarta vez. E pela carência deles, eles acabam aceitando, olha, esse cara sabe montar cavalo, ele é bom com vaca de cria, ele é meio genioso, ou ele tem problema com alcoolismo, mas eu vou aceitar porque eu não tenho outro melhor. Então, o trabalho e eu tenho falado muito nisso, o como você fala com uma pessoa é mais importante do que o que você fala. Mas como que um pecuarista, que um veterinário, que um agrônomo, que um zootecnista que está muitas vezes numa posição de liderança numa fazenda, vai fazer isso se ele não foi treinado para isso? Se ele não foi capacitado? E eu não estou falando de coisas tão complicadas assim. Então, o princípio básico da comunicação, eu diria a você que está nos assistindo, como é que a gente aprende a falar? Ouvindo, escutando. A primeira coisa que um gestor deveria fazer quando vai na fazenda é olhar pasto, sim. Olhar cerca, sim. Olhar o curral, olhar a mangueira, olhar o gado, ótimo. Mas não se esqueçam de falar, de escutar as pessoas. Ou só vai escutar e falar quando surge um problema. Você tem que escutar como é que está ele com a família, como é que está a moradia, como é que está a questão da saúde, como é que está o nível de felicidade dessas pessoas. Ouvir, conversar coletivamente com a equipe e depois sair, andar no campo, às vezes montar a cavalo e conversar individualmente com a equipe para sentir a temperatura daquela equipe. O que está faltando? Por que nós não estamos performando?
Como é que está o nível de inseminação? Como é que está a aparição? Como é que está o ganho de peso dos lotes de recria? Né? Em função disso, ter um nível de escutar as pessoas. Porque a hora que um técnico, um gerente de fazenda, que o proprietário que está na cidade, que vai 2 dias, 3 dias por semana para a fazenda e depois vai embora, começa a entender mais da fazenda do que o capataz da fazenda, do que o peão que cuida todos os dias dos animais, você concorda comigo que tem alguma coisa errada? Porque a obrigação deveria, quem está lá 24 horas por dia, olhando para os cavalos, olhando para as vacas, deveria naturalmente entender mais. Quando você é proprietário rural, gerente da fazenda, não conversa com as pessoas, não escuta as pessoas, não valoriza as pessoas, não dá autoridade às pessoas para que manifestem verdadeiramente os seus entendimentos do que está acontecendo na fazenda, você fica às cegas. E a chance dessas pessoas, à medida que você implementa mudanças, novas tecnologias, sabotar você, é muito grande. Então você faz um investimento em genética, em saúde animal, compra um produto para controlar carrapato, vamos dizer assim, que é um problema aqui no Rio Grande do Sul, ou um adubo novo, um pasto novo, e você não leva junto, não conversa, não escuta a sua própria equipe, demonstrando que você não valoriza o que eles falam, como é que essas pessoas vão se engajar? Só pelo dinheiro que ganham. É muito melhor você escutar as pessoas, ter o consenso de todos e a partir daí liderar a sua equipe pensando em cada um dos componentes e como você vai se comunicar com eles para que todos estejam felizes e comprometidos. A gente percebe, né, Adilson, que muitas vezes o líder ele esquece de se colocar no lugar do outro, né? Ele esquece de pensar se estivesse ouvindo, era isso que ele gostaria de estar ouvindo, né? Ele esquece de mentalizar o inverso, né? Se colocar, a questão de se colocar no lugar do outro. Então, a gente poderia afirmar que um líder de sucesso é aquele líder que ele pega junto com o funcionário, ele ouve o funcionário. Então, se tivesse que elencar assim 5 principais qualidades de um bom líder, quais qualidades, quais critérios tu nos citaria? Eu acho que você tocou num tema importante, que é uma questão de nome, né, também, de colocar, de dar nome aos bois. Líder é uma coisa, chefe é outra. Em 99%, os proprietários, e não é por culpa deles, é por falta de treino, falta de orientação adequada, muitas vezes, na grande maioria, os gerentes de fazenda, os proprietários, são chefes. E quando você é chefe, as pessoas têm medo de você. A gente não gerencia pessoas com autoridade sendo chefe. Como disse a Mariana, você tem que adotar uma postura de líder servidor. E não é ser banana, ser puxa-saco, ser condescendente, fazer o que todo mundo quer. Negativo. Mas a primeira característica de um líder, você perguntou, é escutar as pessoas permanentemente. E não deixar proliferar na fazenda fofoca, mal entendido, rádio peão, que a gente fala. Então, qualquer probleminha que surja, se você está muito irritado naquele momento que acontece uma coisa mal feita dentro da fazenda, um prejuízo, um problema, é deixar passar um dia, no outro dia chamar as pessoas e conversar. Isso chama-se feedback. Escutar as pessoas. Por que aconteceu isso? Por que você está se comportando assim? O que está acontecendo? Você é uma pessoa importante. Então, você não tem que parar de conversar com as pessoas. Isso é sistemático e diário. Então, a primeira característica grande de um líder, de um comunicador, de uma pessoa que quer liderar pessoas e gerir pessoas de forma profissional, é saber escutar. Porque todas as pessoas, mesmo o peão mais analfabeto, tem coisas positivas e valiosas a dizer a você sobre a sua propriedade, sobre o seu gado, enfim, sobre o pasto, sobre o que está acontecendo na sua propriedade. Adilson, a gente está conversando muito sobre saber escutar, né? Muitas vezes, então, a gente pode pensar que o pecuarista, o proprietário, ele está disposto a escutar o seu colaborador, mas que muitas vezes o colaborador ele não expõe, seja por um traço de personalidade dele, seja por medo de alguma coerção. Como o colaborador poderia ser incentivado a falar? A gente consegue elencar alguns critérios, algumas maneiras, alguns procedimentos, inclusive, talvez, escritos, né, que a gente vai estimulando esse colaborador a falar para que ele vá, aos poucos, se sentindo à vontade, né? O que eu acho, assim, que é uma questão de velocidade e de competência. Eu acho que os pecuaristas brasileiros precisam de ajuda.
precisam de ajuda de chamar pessoas que têm habilidade com isso, consultores, técnicos. Você certamente tem veterinários, agrônomos ou tecnistas com habilidade para treinar pessoas. Eu costumo dizer que santo da casa não faz milagre. Muitas vezes o pecuarista fala uma coisa todos os dias de uma maneira e vem uma pessoa externa, um consultor contratado, um veterinário que dá uma consultoria, um agrônomo, um zootecnista, alguém do agronegócio vai lá e fala a mesma coisa de um outro jeito e o peão, o funcionário, acata o que uma pessoa externa está falando. Então eu acho que o pecuarista brasileiro, nesse quesito gestão de recursos humanos, procure ajuda. Nós temos muitos profissionais capacitados que vão dar o atalho a você, né? Que vão mudar a moda, que vão ajudar você, Mariana e nossos assistentes aí, a transformar rapidamente a atitude dos funcionários. É óbvio que tem funcionários mais calados, tem uns mais faladores, Mariana. Você vai ter diferentes características pessoais. Se você não está escutando os seus colaboradores, que aliás é o maior centro de custo de uma fazenda, invariavelmente, se você não está escutando o grande custo da sua fazenda, que é a mão de obra, e que realmente são as pessoas que vão fazer a coisa acontecer, você está fazendo o quê? E muitas vezes você começa esse processo, na primeira vez não dá tão certo, aquela pessoa que é mais calada não vai falar, o falastrão vai falar demais, mas é como dizia Aristóteles, né? A repetição é a mãe da excelência. Você tem que insistir nisto, porque como a Mariana falou desde o início da nossa conversa, é o grande gargalo da produção pecuária brasileira. Posso afirmar categoricamente, fazendas que têm índices produtivos superiores, com índice de desmame próximo a 80%, com índice de mortalidade menor que 1%, ou cerca de 1%, que seria o ideal, com uma taxa de desfrute de 30%, são fazendas onde os proprietários têm preocupação com gestão profissional de recursos humanos, desde a contratação a um programa de treinamento, Mariana e pessoal, continuado ao longo do tempo. Porque um programa de treinamento não pode terminar nunca. Você aperfeiçoa as pessoas numa coisa, você vai implementar uma nova tecnologia e você vai precisar que essas pessoas sejam treinadas a nível comportamental, como nós estamos comentando, Mariana, ou a nível técnico para implementar uma nova tecnologia. Isso é continuado. Isso é uma cultura que se cria. Agora, eu pergunto a você, você prefere seguir com 4% de mortalidade na fazenda, com um índice de desmame de 54%, 55% e perder dinheiro? Ou desenvolver pessoas, transformar as pessoas em tristes infelizes, engajadas, participativas e capazes de dar as suas opiniões e trabalhar, Mariana? Quem está feliz não fica olhando a temperatura do sol para montar cavalo e curar bicheira. Ele faz aquilo como se o gado, como se a propriedade fosse dele. E é isto que um bom gestor, um líder servidor tem que buscar. Fazer com que os seus funcionários, os seus colaboradores estejam na grande maioria dos dias e das atividades felizes. Que a pessoa que está feliz produz mais. Pois é, Edilson, como tu comentou, né? Faz toda a diferença a gente trabalhar com aquilo que a gente realmente ama, com aquilo que a gente se identifica. E isso relacionado a propriedades e empresas rurais, porque hoje em dia uma propriedade, ela é uma empresa rural. A gente não precisa mais enxergar ela e não deve mais enxergar ela como algo à parte. A gente poderia ficar horas aqui conversando, porque esse assunto de tamanha relevância nos daria muito mais abertura. Mas eu gostaria de te questionar assim agora, uma provocação talvez. Para quem está nos assistindo, então, estudantes, profissionais, produtores, se tu tivesse que deixar um conselho, se tu tivesse que fazer uma síntese do que a gente conversou aqui, tendo em vista que é um assunto que pode ser explorado muito mais, que conselho tu daria para todas essas pessoas que estão nos acompanhando, Adilson? O primeiro ponto, eu acho que eu comentei há pouco, é procurar ajuda. Muitas vezes você sozinho, porque você não foi treinado, você não foi capacitado, procurar ajuda de profissionais, né? Pode ser profissionais do agro, agrônomos, zootecnistas, veterinários, pessoas capacitadas para fazer isso. E existem, de sobra no Brasil. Pessoas para iniciar um novo ciclo. Você tomar a iniciativa de ter um sistema de contratação, recrutamento, seleção, contratação e treinamento. Um programa continuado. Não se muda um problema, Mariana, dessa envergadura de uma hora para outra. Você precisa ter constância. Não adianta você dizer assim, não existe mão de obra boa no Brasil. Muito bem, eu também concordo com isso, não só no agro, em todos os setores. O que você está fazendo com a sua equipe? Se você não está investindo, não é só questão de dinheiro, é investir um recurso muito mais importante que é o seu tempo, a sua energia. Então, eu não vejo pecuaristas que não amam a pecuária. Então, a primeira dica, amar a pecuária. Pecuarista que não ama a pecuária vai ficar falando mal da mão de obra e não vai tomar providência. Vai esperar que isso caia do céu, ou que o governo tome alguma iniciativa. Então, o primeiro ponto, amar o que faz.
Gostar das pessoas. Pessoa para trabalhar com pecuária, que não gosta de pessoa, não gosta de gado, não tem condição de ter uma pecuária produtiva. Segundo ponto, tem um projeto, tem um modelo, procure um profissional que oriente a você a criar um modelo de recrutamento, seleção, contratação e treinamento. Terceiro ponto, tem um plano de carreira para as pessoas. Muitas vezes contrata um peão novo que sai ganhando o mesmo salário que um peão que já demonstrou, Mariana, alta capacidade, performance e resultado, que está lá há 5 anos. Como é que se sente essa pessoa que estava há 5 anos? Se você não tem um plano de remuneração, tanto fixo, justo, adequado, programado, pré-estabelecido e um plano de remuneração variável, como é que essa pessoa se sente desafiada a produzir e desmamar mais terneiros? A fazer com que o gado ganhe mais peso no confinamento, no semi-confinamento. Que as vacas emprenhem mais no momento da inseminação. Então, amor e um bom planejamento para recrutar, selecionar, contratar e desenvolver pessoas. Um bom programa de remuneração fixa e variável, que caiba no seu bolso, porque você não pode desenhar uma remuneração acima do que você pode pagar, que pare em pé. E você dar atenção diária é o principal gargalo da pecuária. Estar continuadamente ouvindo e dando feedback para as pessoas, tanto de celebração como de correção. Também o pecuarista não vai estar só para elogiar os peões. No momento que tem que puxar a orelha, Mariana, que tem que chamar a atenção das coisas que não saíram tão bem, evidentemente que a pessoa, depois que elogia, ela tem direito a criticar, a chamar a atenção e apontar o caminho positivo. E fundamental, estar presente continuadamente, escutando as pessoas, conversando com as pessoas, conhecendo o perfil de cada um dos funcionários. Tem pecuaristas que eu conheço que não sabem de cor o nome de seus funcionários. É fundamental chamar as pessoas pelo nome, ainda mais pessoas sensíveis e carentes, como são essas pessoas que muitas vezes, como eu disse, não tiveram pai nem mãe, nem um nível educacional para trabalhar numa fazenda. Então eu diria isto: amar, chamar, pedir ajuda, ter um plano de remuneração fixa e variável, estar permanentemente na fazenda, dando atenção para o gado, para o pasto, para a terra, para a mangueira, mas fundamentalmente para o principal ativo de qualquer empresa ou de propriedade rural: as pessoas. Presta atenção nisso. Adilson, então, a gente conclui que tão importante quanto lidar com animais, quando a gente ama a pecuária, quando a gente se identifica com essa nossa função, muitas vezes, né, uma paixão que nos dá retorno, tão importante quanto lidar com os animais, então, é lidar com as pessoas. A gente conclui isso, eu acredito que essa noite foi muito produtiva. Te agradeço novamente, em nome da equipe Incorte, em nome da Agroclube, a tua parceria, a tua presença aqui conosco. Acredito que para quem está nos acompanhando até agora, agradeço também a atenção, a disponibilidade, o tempo dedicado a nos ouvir nesse momento. A gente espera que vocês tenham considerado diferentes pontos que vocês vão conseguir levar para vocês na prática. O nosso intuito é essa transmissão de conhecimento. E a gente está muito feliz, Adilson, com a tua participação, com as tuas colocações. A gente acredita, então, que a gente está seguindo um caminho de sucesso. Eu agradeço, Mariana, a você, a Agroclube, ao Incorte, a oportunidade de estar diante de vocês, voltar à minha terra para falar de um tema tão importante e impactante na produção pecuária brasileira. Grande abraço a todos, boa sorte aí na gestão das pessoas na fazenda. Um abraço. Boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por terem estado conosco. A gente vai seguir com esse nosso projeto adiante, a gente vai trazer temáticas, a gente pede então que vocês, como nós estamos falando em pessoas, em feedback, em ouvir, a gente pede a sugestão de você que está nos acompanhando, que assunto vocês gostariam de ter aqui para a gente falar numa próxima vez. Tá? Então, a gente agradece mais uma vez, a gente espera um retorno de vocês e até um próximo então, encontro numa transmissão online novamente. Muito obrigada a todos.